E nós voltamos com mais vida e saúde aqui diretamente da Rede Século XXI, ao vivo para todo o Brasil. E hoje nós estamos tratando sobre distúrbios do sono. E quem veio nos ajudar a compreender essa questão é o Dr. Shigeo Yonekura, ele que é neurologista com especialização em sono pelo Hospital das Clínicas da USP. Doutor, que bom tê-lo aqui. E já chegaram perguntas, hein, doutor? Olha só, vamos lá. Que beleza, hein? A dona Ana Afra Melo, ela é de Pilão Arcado, na Bahia. Olha só, lá da Bahia. De longe. De longe. Ela diz assim: doutor, boa noite. Tomo clonazepam há 13 anos e tenho depressão, pois tenho muita insônia. Gostaria de saber o que pode melhorar o meu sono. Como é o nome? Ana Afra. Ana. Bom, Ana, é o seguinte, se você só está tomando o clonazepam, isso não é um bom negócio, né? Provavelmente, o que está acontecendo? O que o clonazepam faz, né? O clonazepam só ajuda a dormir. A causa da insônia dela é o seguinte, a causa da sua insônia provavelmente está relacionado com a ansiedade, que é aquela tensão, aquela preocupação, e também com a depressão. As pessoas que têm depressão, cerca de 70%, até 80% sofrem de algum problema do sono. Então, eu vou aconselhar a você conversar, volta com o seu médico, talvez você não recicla com o seu médico, conversa com ele a respeito de resolver a causa, que é a sua ansiedade e a sua depressão. Se for a depressão, trata com antidepressivo, com terapia, e a sua ansiedade também pode ser realizada com medicamento, terapia, e o médico vai aconselhar. Doutor, no caso da Ana, né, no caso que ela apresenta aqui, ela que fala que tem depressão e o senhor abriu, né, para uma possível consequência da falta de sono dela, também por uma ansiedade. Tratando essa depressão e essa ansiedade de modo particular, o sono pode voltar a normalizar? Com certeza. Por quê? É o que eu sempre preconizo. Vamos tratar sempre a causa. Esse é o principal problema, que é a causa. A causa é a depressão, é o déficit de serotonina, é a tristeza, é a angústia, pessoa com falta de energia, parece que não tem perspectiva, pensamentos negativos, até pensamentos suicidas. As pessoas com depressão sofrem. E aí isso gera uma ansiedade bastante intensa e pode levar ao problema da insônia. Então, nós tratamos com antidepressivos, médicos, com terapias, né? Também com psicólogos, e pode sanar a causa e melhorar o quadro do sono. Isso que eu recomendo para você, Ana. Doutor, em vias normais, como que uma pessoa ela pode se preparar para ter um bom sono? Boa pergunta. Então, nós vamos falar em higiene do sono. Então, pois é, uma higiene que é tão falada, né? Né? E aí, o que é a higiene do sono? Higiene do sono são os bons hábitos do sono. Por exemplo, é difícil, mas é uma questão muitas vezes de treinamento. Não leve problema para a cama. É comum levar parece que os problemas aumentam ou ficam tudo concentrado na hora de dormir, não tem o que fazer, né? Então vamos pensar nos problemas. Isso dificulta mais o sono. Então, tenta resolver os problemas todos, né? Até uns 15 minutos antes de deitar. Depois que deitar, se os seus problemas vêm nos seus pensamentos, tenta como se fosse mudar de canal, muda para alguns pensamentos bons, né? Então, muda para outros tipos de pensamento. Então, ela está começando a adormecer ou está com aquele turbilhão, então, muda, evita aqueles pensamentos. Exercício físico. O que a gente recomenda? Ele é bom para o sono, sim, né? Mas as pessoas que praticam muito exercício e logo vai adormecer, pode ser que tenha dificuldade, porque fica muito excitado.
Então, Entendi. umas 2 a 3 horas antes de dormir pode praticar o exercício, aí depois vai dormir. Leite, né? Então, o famoso leitinho. Então, para algumas pessoas, eu tenho paciente que adormece com leite. Um leite morno ali pode, né, ter um triptofano, pode ajudar. Né? Um chazinho de camomila evita, falar em bebida, evita substância que contém cafeína. Né? Tem pessoas, o café, ou o chocolate, o chá preto, a Coca-Cola, ou todas as substâncias, o café, então contém a cafeína, que pode durar até 7 horas e meia ação estimulante. Certo. O senhor tem problema de tomar café e ter dificuldade para dormir? Eu não tenho esse problema, até porque eu não tomo café antes de dormir. Meu café é até, no mais tardar, às 19 horas. Então, né? Mas, então, provavelmente o senhor não tem um problema relacionado com o café, por quê? Porque se você tivesse um problema de insônia por causa do café, se você toma 19, esse café vai ficar fazendo efeito durante até 7 horas e meia. Só vai sair o efeito de madrugada. Está ali estimulando, né? Está né? estimulando. Né? Geralmente acima de 2 xícaras de café. Então, para quem gosta de café, né? E tem problema de insônia, primeiro que toma cuidado. Às vezes a pessoa não relaciona tomar Coca-Cola, tomar qualquer chá preto à noite. A gente pede para tomar um chá de camomila, mas muitas vezes a pessoa não relaciona que o Guaraná também. Então, que o problema da insônia pode estar relacionado com aquela bebida, aquele hábito. Eu tenho vários pacientes que tirou o café e resolveu. Né? Não e sabia. A alimentação, doutor, também influencia antes de dormir? Sim. Né? O que a alimentação tem a ver com o sono? Né? Principalmente as pessoas, nós vamos ainda falar, né, sobre a apneia do sono, mas principalmente as pessoas que roncam. Então, a gente pede para não empaturrar, né? Porque o empaturramento, vamos dizer, ficar com a barriga muito cheia, favorece o ronco, favorece a apneia e dificulta o sono e piora a qualidade do sono. Mas voltando na questão da higiene do sono, então, procura dormir sempre no horário e acordar também no horário, mesmo nos finais de semana. Então, ter um horário fixo para dormir, mais ou menos isso, né? E eu vou falar uma coisa bastante interessante que se chama intenção paradoxal. As pessoas que têm dificuldade para dormir não ficam tentando dormir. Né? A pessoa passou meia hora lá, não conseguiu dormir. A pior viagem é tentar ficar forçando a dormir. Por quê? Porque se não tinha motivo, a pessoa fica nervosa. Isso mesmo. Agora vai ter motivo, não é? Né? Agora vai ter motivo para ter a insônia. Então, demorou mais do que 30 minutos, não conseguiu dormir, você pode fazer, ou fica na cama, ou pode sair da cama. E aí, se ficar na cama, tenta ficar acordado o máximo de tempo possível. Então, você vai fazer o contrário. Você vai falar assim, você vai falar para o seu cérebro, agora eu vou ficar acordado a noite inteira, a madrugada inteira. E aí, o que acontece com o cérebro? Ele relaxa. Ele não tem mais a obrigação de dormir. Ele fala, puxa vida, agora eu estou livre. Agora eu estou livre de ter que dormir. Então, o cérebro relaxa e o sono vem. Então, isso se chama intenção paradoxal e funciona. Então, é uma questão de treinar. Então, você que está nos assistindo e tem assim, dificuldade para dormir, olha, como diz a moçada, desencana. Não fica tentando querer dormir, porque tem gente que vem lá no consultório, assim, só de chegar à noite e falar assim, nossa, é um terror, né? E chega no quarto, pronto. Lá é para acabar de matar mesmo, porque lá é a sala de tortura, né? Então, olha, o que a gente recomenda? Que você não conseguiu dormir, você vai tentar ficar acordado a noite inteira, né? E aí isso pode relaxar e o sono vir. Outra coisa, pode sair da cama, né? Aí, evita coisas, noticiário, as coisas muito, sabe, conta para pagar, né, para não ficar, né, estressado, né. Pode ir lá ler uma coisa, sabe, muito chata de preferência, né, e aí você só vai para a cama se o sono vir, né. E aí
Se não conseguir dormir de novo, repete o processo, mas não fica preocupado de ter que dormir. Né? As pessoas que dormem, vamos dizer, umas 4 horas e fica 8 horas na cama, né, essas 4 horas é só sofrimento. Então, se você dorme 4 horas, isso se chama diminuição do tempo na cama. Se você dorme 4 horas e fica 6, 8 horas, então fica só 4 horas na cama. E aí nesse período de 4 horas você dorme e no dia seguinte você vai sentir a falta do restante do sono. E aí você pode acrescentar e ficar mais tempo, cada vez mais. Não faz, isso se chama tempo de restrição na cama. É um tipo de comportamento que nós utilizamos. Doutor, falando dessa questão de higiene, né, do sono que é os bons hábitos, né, que são os bons hábitos antes de dormir. Agora, com as novas tecnologias e com grandes facilidades, é muito possível, é muito comum termos no quarto televisores, computadores, smartphones, tablets e adjacentes. A utilização desses materiais, quando falta o sono ou antes dele, como que funciona na questão do sono? Muito pertinente e bem atual a pergunta. Então, eu vou responder. Os trabalhos mostram que o quê? Né? Com a evolução humana, o tempo, o tablet, a televisão, é um período muito curto na evolução humana. Há milhares de anos existe o sono no ser humano. Então, o cérebro ainda não se adaptou a essa situação. A claridade não é uma coisa natural para o cérebro. Então, o que a gente recomenda? Né? O quarto, a gente recomenda que é um lugar de sono. Então, muitas vezes o quarto é lugar de tudo, de trabalho, de ver computador, jogar videogame, assistir televisão. Então, comer, né, tá, fazer o lanche, reunir a família, né, tá, reunir os amigos, né? Mas não, porque o cérebro, ele relaciona. Existe uma insônia que se chama insônia aprendida. O que é uma insônia aprendida? Tudo que você ensinar para o cérebro, ele vai aprender. E se você ensina hábitos ruins, ele vai aprender coisas ruins, ok? Né? E aí dorme pouco, ou ali o cérebro relaciona que é lugar para comer, ou lugar para assistir televisão, ou lugar para jogar videogame e ficar estressado. Então, ele relaciona quarto com todas essas coisas e não relaciona com dormir. E a pessoa dorme pouco e muitas vezes tem dificuldade para pegar no sono no quarto. Né? Então, o quarto é um lugar para dormir. Como seria um quarto adequado para ter-se um bom sono, doutor? Excelente. Então, né, primeiro, agora que no tempo de calor, temperatura acima de 27 graus dá problema de insônia. Então, o que nós recomendamos? Que as pessoas que puder abrir a janela, ter um ventilador, ar-condicionado, então isso ajuda a problema no sono. Os dias de muito quente, eu até recomendo colocar até toalha molhada, assim, ou umedecida nas pernas, porque aquele calor é muito intenso e a pessoa tem dificuldade para pegar no sono, ou às vezes dorme, mas tem dificuldade para manter. Aqui no Brasil, que é um país tropical, temos regiões muito quentes, né? Tá a Ana, por exemplo, lá da Bahia, né? que está nos assistindo, então tem esse problema de calor mais intenso ainda. Então, é um problema bastante sério. Eu queria também falar os malefícios que o mal dormir causa, né? E os benefícios que ele pode, né? O que pode prevenir. Por exemplo, as pessoas que não dormem bem têm mais chance de ter pressão alta. E a pressão alta, muitas vezes, tem muitas doenças tem muitas causas de pressão alta que é problema de não dormir bem. A pessoa não dorme, secreta, o organismo produz substâncias que aumentam a pressão e muitas vezes a causa é o problema do sono. E a gente corrige o problema do sono e melhora. Infarto, derrame, está relacionado com sono também, numa grande parte dos problemas. Então,
Hoje, por exemplo, veio uma criança com dificuldade de crescimento. Um adolescente, 12 anos, um menino de 12 anos, que parou de crescer, né? Ou ele está crescendo muito lentamente. Né? E o que a gente correlacionou? Que era uma criança que não estava dormindo bem. Então, nós vamos diagnosticar, ele já veio com um exame do sono, está um exame do sono alterado, a endocrinologista nos encaminhou, e aí ela já suspeitou que o problema do sono, por quê? Que a criança não cresce quando tem problema do sono, porque a gente secreta um hormônio que se chama GH, que é o hormônio do crescimento à noite. 90% do hormônio ele é produzido à noite, dormindo. Então a criança cresce à noite, de dia ele não cresce. Né? Ele tem que dormir bem para crescer. Tem que dormir bem para crescer. Né? Mas que bom, doutor, que bom ter essas informações, porque nos ajuda de forma prática, né, para aqueles que estão nos acompanhando em casa, a se ajeitarem dentro do possível, né, para terem um sono restaurador de fato, né, um sono que traga a cada um, né, uma possibilidade de uma vida mais tranquila. Né? O senhor falava que tem os benefícios e os malefícios do sono. O senhor citou aí o exemplo desse rapazinho que, dado a uma não noite bem dormida, parou de crescer. Isso é um malefício. E os benefícios? Então vamos lá. As pessoas que têm problema do sono envelhecem mais rápido. Tem problema de Alzheimer mais rápido. Né? Tem problema de esclerose mais rápido. Né? Problema de esquecimento. Né? Então, na verdade é assim, né? O que a gente gasta, vamos dizer, né, da máquina humana durante o dia, então ele tende a repor à noite, né, por vários hormônios que repõem e aí restaura fisicamente, né? Então, por exemplo, muitas proteínas do nosso organismo, a musculatura, por exemplo, né? A gente faz muito exercício, faz caminhada, isso, né, faz parte. E aí nós perdemos essas proteínas. E o GH é o hormônio que vai repor essas proteínas à noite e vai te deixar, vamos dizer, pronto para o dia seguinte. Então, uma noite bem dormida é restaurador. Né, a memória também, a memória está diretamente relacionada com o sono. Então, você vai ter uma melhor memória, uma melhor concentração, força muscular. As pessoas idosas, elas que têm problema do sono, elas têm uma força muscular mais fraca do que já pode, porque com o tempo vai perdendo a força muscular. A reposição, um bom sono, ela vai ter mais força muscular, vai ter mais resistência e também vai ter mais resistência a problema de infecção. Então vai ter menos infecção por conta de dormir bem. Doutor, problemas de insônia podem ser hereditários? Olha, pode, né? Por exemplo, a depressão é uma causa que pode ser hereditária, pode ou não ser hereditário. Então, também, né, transtorno de ansiedade, vários problemas, né, que pode levar à insônia, né? Então, não é só o estresse, mas os problemas físicos também. Dores musculares, problema quem tem bronquite, né? E também alguns medicamentos, né, que pode citar o sistema nervoso, né, que o seu médico pode falar, também pode estar relacionado com insônia. Também eu quero enfatizar que alguns medicamentos para pressão alta pode levar ao problema de depressão e pode levar à insônia também. Então, sempre considere que o medicamento pode estar relacionado ao seu problema do sono, mas o médico que está cuidando pode orientar a pessoa. Sempre tem que estar ali junto com o especialista. Sempre com o médico. Essa questão de automedicação é sempre muito perigosa para o sono também, né, doutor? Não só para o sono, mas para tudo. Mas o sono é complicado, porque... então, as pessoas que têm problema de insônia, ou não dormem bem, ou assim, né? Pega o remédio da vizinha, né? E vai tomando, mas não é assim, né? Você não resolveu o problema,
né? A gente precisa resolver o problema. E o problema, numa grande parte das vezes, podemos resolver, tem tratamento, tem cura, é só muitas vezes a gente tem que submeter um exame de polissonografia, né, que é o exame que a pessoa passa a noite inteira dormindo, e aí nós vamos monitorar o sono para dar o diagnóstico e fazer o tratamento mais correto. Então, mais uma vez, para afirmar, né, a insônia é um sintoma. Positivo. Né? Um sintoma, e deve ser investigado a causa desse sintoma para que seja sanada, não é, essas consequências todas aí. Com certeza. Doutor, já me falaram sobre insônia familiar fatal. Isso procede? Isso procede, né? O que seria insônia familiar fatal? É o seguinte, é um distúrbio muito raro. Eu particularmente não tenho nenhum caso, mas ele é de origem familiar, né? Foi descrito, né? Que a pessoa não dorme, né? Não dorme, e aí vai perdendo todas as funções do corpo, diminui a temperatura e a pessoa vem a falecer. Isso é comprovado quando as pessoas em laboratório, em experimentos com ratos que que não deixam o rato dormir, elas, depois de uns 15, 20 dias, elas vão começando a perder a temperatura, né, nesse período, né, e aí o animal de experimentação ele vem a morrer. Então, o sono é muito importante para a vida. É como comer, beber, né? Não é? Dormir é tão necessário como comer e beber. Doutor, e com relação àquelas profissões, trabalhos que exigem noites adentro de trabalho, o sono fora da noite, durante o dia, ele também traz o benefício do sono noturno ou ele não tem a mesma qualidade? Olha, o que a gente recomenda? As pessoas que trabalham à noite, elas trabalham numa claridade. Então, o cérebro, ele relaciona com o dia. Então, o que nós vamos recomendar para as pessoas que trabalham de dia, à noite, e vai dormir durante o dia? Então, é bom sair com óculos escuros, porque às vezes ficar acordado é muito tempo, e quando sai naquela claridade, então o óculos escuro ajuda, principalmente quando tem muito sol. E dormir no local totalmente escuro. Então, fecha toda a janela, deixa um breu lá, porque é muito importante a escuridão para dormir, né? Então, o que a gente recomenda no quarto para dormir? Tanto dia como durante a noite, para dormir. Que você não enxerga a palma da mão, de preferência. Tem que estar no breu, né? Totalmente. Mas voltamos daqui a pouco, doutor, com mais distúrbios do sono. E você que não mandou a sua pergunta, manda para nós agora, 0800 777 0021. Nós estamos com o doutor Shigeo Yonekura, ele é especialista em sono pelo Hospital das Clínicas da USP e também neurologista. Não sai daí, voltamos já com mais Vida e Saúde.
Música